6, 7 e 8. Se esse não está no seu inventário espiritual, não está no estoque, não está armazenado no seu estoque espiritual, intelecto, entende? Você está aleijado. Eu estou aleijado. Mas tendo, não é garantia, claro, eu vou ter que agir, eu vou ter que ainda me considerar, eu vou ainda ter que não apresentar, eu vou ainda ter que não deixar reinar. Isso aí, claro, instantaneamente, mas tendo versículos, conselhos, avisos nessa palavra, vem, e eu vou ter a alegria maravilhosa de não pecar. Não pecar. Livres, e nós vamos ver aqui na segunda parte de capítulo 6, ok? Nem ofereçais, não esqueça, se eu pecar, alguém ofereceu um membro, uma capacidade, uma faculdade, uma coisa, alguém apresentou. E aquela pessoa foi? Foi? Eu apresentei. Chega de desculpas, defender, explicar, justificar. Chega. Apontar. Não. Aponta aqui. Cada versículo, cada passagem, cada verdade que nós vemos em capítulo 6, os dedos estão todos aqui. Não é aquela mulher mal vestida, não é aquele irmão chato. Que pena que temos irmãos chatos como talvez eu. Que pena, mas sempre teve irmãos chatos e sempre vai ter irmãos chatos. Minha responsabilidade é de verificar que eu não estou ofendendo você, fazendo você tropeçar, não é? Dificultando sua vida cristã. Esse é Romanos 14, não é? Ok? Não ofereçais cada um os membros quer dizer mãos, mentes, emoções, paixões, hormônios, talentos, sabe? Tudo que dons, os membros, sabe? Do seu corpo. Sim, membros sim, fisicamente. Mãos, olhos, ouvidos para ouvir besteira e tal, ok? Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. E a palavra aqui, instrumentos, é interessante. Significa armas, ferramentas. Não é para oferecer os membros do meu corpo como instrumentos, como armas, para ser utilizado pelo inimigo, pela carne, pelo diabo e pelo mundo contra a causa de Cristo, contra mim mesmo, contra meu irmão. Instrumentos, ferramentas, armas de fogo, espadas, coisas que matam. Esses instrumentos, já falamos aqui, essa língua minha, como o Tiago diz tão bem, a minha língua, com essa própria língua eu posso animar meu irmão, eu posso encorajar meu irmão, eu posso confortar meu irmão, eu posso aconselhar meu irmão, não é? Eu posso fazer muita coisa para edificar, animar, alegrar, eu posso usar minha língua para ser uma bênção, para facilitar sua vida cristã, para ajudá-lo. Eu posso usar para orar, não é? Ou eu posso usar a mesma língua, o mesmo instrumento, a mesma arma, a mesma ferramenta para xingar, cortar, ferir, massacrar, sabe, difamar, não é? Não é defamar, né? Você defamar carne, né? Defumar, tá certo. Defumar carne. Eu sempre tenho que parar. Mas difamar, não é? Mesma língua. No caso de ferir, falar mal, destruir seu testemunho, sua pessoa, com outras pessoas, fofocar. Por que acontece? Eu apresentei
meus pensamentos, minhas emoções, sabe? Talvez ciúmes, invejas da minha parte. Eu deixei germinar essa semente, e entende? E eu apresentei minha língua e outros membros e outras faculdades ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas foi apresentada. Foi bem apresentada. Deliberadamente, conscientemente, sabendo. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que eu estou fazendo. Ou, quando vem na tentação de falar, de pensar, de fazer... Não vou apresentar minha língua dessa forma. Não vai ser, minha língua não vai ser usado pelo inimigo. Não vai ser usado pela carne para massacrar os soldados do Senhor, meus irmãos. Você pode imaginar um soldado na Iugoslávia hoje, falando com um soldado russo, aqui, tome meu rifle, minha arma, fica à vontade. Está com 24 balas aí. Fica à vontade. E ele mata 24 soldados da Iugoslávia. Quem apresentou aquela arma? Aquele instrumento, aquela ferramenta de guerra, de morte? Quem apresentou? Quem colocou dentro da disposição? Na possessão dele, no controle dele? Quem? Quando eu peco contra meu irmão, é exatamente o que eu estou fazendo. Aqui, inimigo, mata meu irmão, acaba com ela, acaba com ele, acaba com essa liderança, acaba com essa igreja. Eu estou chateado, eles não me deixaram não sei o quê. Estou sendo cúmplice com o inimigo, estou ajudando o inimigo, estou facilitando, estou sendo traidor de primeiro. Nem ofereceis os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos, armas, ferramentas da iniquidade, para ser útil para o inimigo, para ele utilizar, para ele, sabe, mandar fogo contra mim e contra meus irmãos, contra a igreja, contra o testemunho, contra os salvos, contra a causa de Cristo. Não ofereceis. Quando eu peco, é porque eu não sei, versículo 1 a 10, ou eu ignoro, versículos 1 a 10, ou eu não tenho feito o meu próprio cálculo, me considerando de uma vez e para sempre, e cada vez também morto. Eu permiti reinar, eu permiti dominar, eu entronizei, eu coroei, não é? O pecado. E afinal de contas, eu ofereci. Algum membro, alguma capacidade, alguma faculdade, algum talento, entende? Eu ofereci, eu apresentei. E não para o Senhor, mas para o pecado. E o responsável eu sou? Eu. Ninguém pode apresentar os membros do seu corpo ao pecado. Eles podem te deixar chateados mesmo, e não sei o que mais, mas quem apresentou, e quem está responsável, totalmente, 100%, pode ter que tem detalhes, situações, circunstâncias, você fala agravantes, né? Pode ser, que contribuíram, mas quem não tem, todos nós temos esses, não pode desculpar. Não, mas foi grande demais, mas foi forte demais, foi rápido demais. Não teve tempo para... Não, tem. Estudando Romanos 6, 7, 8, preparando. Efésios 6 diz, ok? Para vestir, pôr a armadura de Deus. Quando você falou, não no meio da batalha, antes. Porque você sabe que vai encontrar um perigo de alguma forma para cada peça da armadura, não é? Vem alguma coisa, algum míssil, alguma coisa. Então, nós sabemos. Ok? Nem ofereceis.
negativo, não para oferecer para o pecado, e sim, essa é santidade, não é somente negativo, é positivo. Também, somos salvos do pecado para obedecer, para honrar, para agradar, para fazer a vontade. Não, e sim, dois lados, sempre, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos, armas, ferramentas. Coloca dentro da disposição do Espírito, dentro do controle dele, dentro do domínio dele, para que ele possa tomar e abençoar os irmãos, e me abençoar, e a igreja, e a liderança, e o testemunho. Mas não esqueça, quem apresenta, ou para o pecado, ou para Deus, sou eu, em cada pecado que acontece, ou cada não pecado que acontece. Essa é a nossa alegria aqui. E é uma alegria. Não temos que pecar. Não temos que deixar reinar, não temos que oferecer para o pecado. Temos direito, condições, autoridade, o privilégio e a responsabilidade de apresentar os nossos membros a Deus. Ok? Na pessoa do Espírito. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos lá. 14. Olha só esse versículo. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Em termos gramaticamente, qual seria a forma dessa sentença? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Imperativo? Ele está dizendo, não deixe o pecado dominar? Não. Como? Afirmativo. Ele está expressando um fato. Quem se considera morto, quem não deixe reinar, quem não ofereça ao pecado, e sim para Deus, essa pessoa vai viver em cada instância, vai se tornar habitual, vai se tornar característica, sabe, da sua vida, vai ficar mais e mais constante, mais e mais assim, você vai pecar menos e menos e menos, você vai ganhar mais e mais e mais, e você vai ter mais e mais alegria, felicidade também, mas a alegria, quer dizer, a felicidade espiritual, nós vamos viver na realidade de versículo 14. O pecado não vai ter domínio sobre você. Quer dizer, não vamos viver mais em Romanos 7. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E ai de mim, e a angústia, a confusão, vencidos, esmagados, dominados para lá, para cá, gastando 2 horas por dia confessando remorso, chateado, o espírito, entristecido. Não temos que viver daquele jeito. O pecado não terá domínio sobre vós. Fato. Afirmação. Ok? Assim fazendo, assim apropriando, assim sabendo, versículos 1 a 10, e não, se considerando, não deixando reinar, e não oferecendo, e sim oferecendo para Deus, o pecado não terá domínio sobre vós. Esse é o ideal. Esse é o possível. Na verdade, esse é o normal. Esse não é para ser excepcional, somente os mais piedosos,
sabe, os missionários, os obreiros, os que têm memorizado a Bíblia totalmente. Não. Não vai ser em um dia. Eu diria que nós temos que aprender. Da mesma forma que ele fala, né, andar no Espírito, e jamais fala de andar. Nós não andamos em um dia só. E nós normalmente não andamos a primeira vez. Levantamos, caímos, levantamos, caímos, levantamos, caímos, ganhamos experiência, estamos programando os motores, né? Estamos reprogramando a mente, o centro de gravidade, o controle dos membros, coordenação, e vamos aprendendo como pôr os pés e o corpo e como e nós balançamos. Mesma coisa espiritualmente. Mas podemos aprender, viver desta forma, andar dessa forma, constantemente, consistentemente, sem nunca pecar? Provavelmente não. Mas não é porque os recursos estão em falta. Sempre vai ser porque eu apresentei, porque eu não me considerei, porque eu deixei reinar. A culpa vai ser sempre minha. Nunca vai ser do Espírito, concorda? Ele nunca vai falhar. Sempre está comigo, responsabilidade. Então, tem muita alegria aqui? Não tem, muito demais. Mas tem muita responsabilidade aqui. Perguntas, dúvidas? Nada? Deu para entender? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Pois não estáis debaixo da lei, e sim, estamos debaixo da graça. Agora, versículo 15, que marca uma outra parte, uma divisão desse capítulo 6. Paulo sabe que somente pondo aqui fora essa expressão, não estamos debaixo da lei, e sim da graça, ele sabe que vai sair cada absurdo, cada acusação, dos libertinos, dos judaizantes, dos recém-convertidos, dos judeus, ele sabe. Dos que querem explorar a graça, ele sabe. Mas mesmo assim, é verdade, não estamos debaixo da lei. Nós, os justificados, de 1, 2, 3, 4, 5, nós que estamos na fase de ser salvos do poder do pecado, não estamos debaixo da lei. E sim, estamos debaixo, está subentendido, né? Estamos debaixo da graça. O que quer dizer debaixo da lei e debaixo da graça? Ele está dizendo aqui em capítulo 7, não sei porque ele está no miolo, mas está em capítulo 7, entre 6 e 8, ele vai mostrar por quê não estamos debaixo da lei. A função da lei é condenar, 7:13, para superabundar, para se alçar, para realçar, né? Para mostrar-se maligno, péssimo. A lei serve para condenar, para espelho, para mostrar a pecaminosidade do pecado, vamos dizer, a malignidade do pecado, a seriedade, a gravidade. Serve para uma certa ordem, uma certa decência no Velho Testamento, numa sociedade. Serviu, mas Paulo vai dizer em capítulo 7, ok, não estamos mais no relacionamento como no Velho Testamento, onde somente tiveram a lei, e seu relacionamento estava com Deus por meio da lei. Não estamos relacionados à lei, para usar a ilustração de Paulo, não estamos mais casados com a lei. A lei não morreu, eu morri no corpo de Cristo, eu morri com a lei. Não estou mais ligados, relacionados, casados, não.
Não tenho mais relacionamento. Eu não estou mais confiando na lei para ser santificado. A lei não serviu para justificar e não serve para santificar. Nós vamos ver, não estamos debaixo da lei, mas não estamos sem lei. Em capítulo 8 ele diz o quê? A lei do Espírito me salvou, ou salvou vocês, da lei do pecado e da morte. Não estamos sem lei, mas não é a lei de Moisés. É a lei, domínio do Espírito, reino, não é controle e domínio do Espírito de Deus. Outra lei com uma pessoa, o Espírito, ok? Não estamos debaixo da lei, não estamos esperando nós, os salvos, os justificados, não estamos esperando poder da lei, não estamos esperando recursos da lei, não estamos esperando condições para ser santificados, para não pecar, para não ser dominado pela carne, não estamos confiando na lei. Não estamos debaixo da lei, inclusive nós, gentios, nunca fomos debaixo da lei. E Paulo está dizendo aqui, não estamos debaixo da lei. Morremos para a lei, estamos livres. Outro agora relacionamento. Não estamos debaixo daquela economia, daquela dispensação, daquela forma de governo, de Deus tratar com o homem aqui na terra, os do Velho Testamento. Não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo, sim, da graça. Agora, esta palavra graça. Note bem, mais uma vez, negativo e positivo. Não debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Ok? Sempre, negativo ou positivo. Quando você escuta a palavra e pessoas lendo e ouvindo Paulo pregar no Império Romano, ouviram ele falar sobre a graça de Deus. Os que não entendem o que é graça, como funciona a graça, muitos pensaram o quê? Graça. Gostei dessa palavra. Pode fazer qualquer coisa debaixo da graça, né? Tanto faz, tanto fez. Vamos fazer farra, vamos festejar, vamos pecar para que... Você viu a pergunta absurda que eles fizeram, né? Vamos pecar para que a graça... Paulo está dizendo em capítulo 6, 7, 8, vocês não entendem a graça. Vocês não sabem o que é, vocês não sabem como alguém salvo pela graça vive, pensa, como ele sofre, como ele sente, como ele detesta, como ele odeia o pecado. Vocês não sabem que ele tem uma nova natureza, um novo pensamento, novas ideias, novos apetites, outra pessoa, nova criatura. A pessoa salva ou debaixo da graça, salva pela graça, não pensa de forma leviana sobre o pecado, sobre a iniquidade, sobre o mundo, sobre o diabo. Não! Vocês não entendem, vocês não sabem nada. Aí nós temos capítulo 7, como uma pessoa debaixo da graça, justificada, mas não sendo salva, em termos de santificação, ainda pela graça, como aquela pessoa pensa, o que ele quer, o que ele não quer, como ele sofre. Novidade para pessoas, os críticos, os libertinos, os atacantes de Paulo, sabe? Não estamos debaixo da lei. Não estamos, ele vai dizer em capítulo 7, não vamos tomar o tempo, você sabe lá, entre versículos 6 e 14, a lei é pecado, tem coisa errada com a lei, Paulo vai dizer o quê? Não, claro que não. A lei é justa, boa, santa, maravilhosa, mas ela não tem condições de nos justificar nem nos santificar. E qualquer esperança de homem aqui na terra de conseguir algo espiritual por meio da lei, acabou com Pentecostes. A graça, outra dispensação, outra economia, outra forma, outra maneira do Senhor agir na vida de pessoas debaixo da graça. Pessoas
em nossa época, salvas, ok? Não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Graça, mas debaixo da graça, o que nós temos debaixo da graça? Tudo que nós temos aqui no versículos 1 a 14, 1 a 13, nós temos debaixo da graça. Nós temos por causa da nossa identificação com Cristo, na morte, sepultamento e ressurreição, não é verdade? Tudo que Ele exige e pede da gente de considerar-vos mortos, de não deixar reinar, de não oferecer, é tudo por causa da graça. A nova natureza que nós temos é por causa da graça. Uma posição em Cristo e não mais em Adão. É pela graça. O Velho Testamento não tinha como sair de Adão, vamos dizer. Ninguém saiu, nasceu em Adão e morreu em Adão, não é? Nós não. Eu nasci em Adão, mas eu não vou morrer em Adão. Essa é graça. Mas a forma que eu salvo, e todas essas provisões, o Espírito veio por causa da graça manifesta em Cristo. Agora no Espírito, todas essas bênçãos e esses recursos que nós temos é pela graça. Mas todas essas bênçãos e esses recursos são para não pecar. Não ser escravizado, não ser dominado, não, concorda? A liberdade é pela graça, mas não é liberdade para pecar, para fazer o que eu quero, para fazer a vontade de pecar. Não é liberdade para não pecar. Não pecar, em termos de negativo. E liberdade para apresentar meus membros como instrumentos, como ferramenta, para Deus, para a justiça. Não e sim. Todos esses benefícios vêm para que nós possamos ser santificados, refinados, esculpidos, não é? Formados na imagem e semelhança de Cristo. De ser transformados, filtrados, não é? Graça. Ele diz, não é qualquer coisa, pode. Deus não liga, Ele está vindo na cabeça. Fica à vontade aí, não é graça. A graça é superabundante, todas as riquezas, todos os recursos, tudo que precisamos, todas as ferramentas, todo o poder que nós precisamos, a pessoa do Espírito, uma nova posição, uma nova natureza, a palavra de Deus, a igreja, todas essas coisas que temos, vêm pela graça. E nesta época, nesta dispensação da graça. E é tudo visando não pecar, não explorar. E Paulo está dizendo que uma pessoa realmente salva pela graça. Capítulos 1, 2, 3, 4, 5. Não abusa a graça. Não pensa, agora eu sou salvo. Gente, eu posso fazer. Quer dizer, eu não posso perder a minha salvação. Então, se eu fizer, mas não tem perigo de nada, não vou ao inferno mesmo. Uma pessoa salva não pensa assim. Não pensa em abusar, mas eu posso salvar. Não, de vez em quando, né, a gente vai 120 na Anhanguera, né? Porque estamos debaixo da graça, né? É permitido, né? 110 mais uma gracinha, né? Ai. Não é? 10% de 11 quilômetros, né? 10% de 110, não é? 10% de 120, ao contrário. Tá bom. Mas a gente abusa, né? A graça, sabendo que não vão. Mas em termos da vida cristã, uma pessoa salva não pensa, mas eu posso fazer, não é pecado, não tem problema, não vou sofrer consequências. Tanto faz, eu sou salvo. Ninguém salvo pela graça pensa assim. Abusa, explora a graça, esmaga, não é? Na graça, não. Valoriza, entende seu pecado de 1, 2, 3. Entende o que Deus fez em Cristo 4 e 5. Agora, quer ser salvo do pecado, debaixo da graça. Então, quando Paulo diz, não estamos debaixo da lei, e sim da graça,
Ele não está dizendo, tanto faz, tanto fez, tanto que, tudo que... Não, você que sabe, fica à vontade, o pecado é seu, você passou da morte para a vida, agora é uma festa, uma farra, uma... Não. E nós vamos ver em capítulo 8, onde ele diz que as justas... Estou terminando. Esse quer dizer mais 20, né? Não, mais 3 ou 4. O que ele diz em capítulo 8? Para que as justas exigências da lei possam ser cumpridas em nós que andamos não pela carne, mas pelo Espírito. E nós vamos ver lá, não quero roubar meu relâmpago de capítulo 8, porque é chique demais, Mas somente para dizer, o que nós já notamos, eu creio talvez, no Velho Testamento, não adulterarás, né? Ato, fato, união física, literal, homem com uma mulher, homem casado com uma mulher, não pode. No Novo Testamento, debaixo da graça, quem olhar, pensar, fantasiar no computador, em pessoa, na rua, às sós, aqui, olhos fechados, televisão, qualquer forma que um homem olhar de forma impura, já no seu coração, debaixo da graça, a exigência é muito mais do que pela lei, entendeu? Então, quando pessoas falam, graça, não sabem o que estão falando. Não sabem o que estão falando. O Senhor nos dá muitos recursos, muita força, muito poder, recursos, muitas riquezas, muitas promessas, tudo que precisamos. Mas Ele exige muito. E não esqueça, Ele exige muito. E muito. Muito mais do que do Velho Testamento. Muito mais. Pecado para o salvo, debaixo da graça, é muito mais sério do que debaixo da lei. Sinceramente, pode crer. Se seu filho jogar uma pedra contra mim, eu não vou gostar. E sou capaz de catar e eu devolvo, né? Mas se meu filho jogar uma pedra, é outra coisa. Por quê? Por quê? Sangue, família, privilégios, não é? Entendeu? Quando nós pecamos, é filho pecando, é salvo pecando, que tem no Espírito, que tem na palavra, que não tem que pecar. Pecado para o salvo é muito mais sério do que para o descrente ou pessoas do Velho Testamento. Concorda ou não concorda? Estou falando besteira? Muito mais. Por quê? Ele exige mais, mas ele dá mais. Com privilégio vem. Pessoas que falam, debaixo da graça, tanto faz. Querem os privilégios de justificação sem as responsabilidades da santificação. Não é uma parte. Eu quero ir ao céu e eu não quero ir ao inferno. Aqui no meio, eu quero viver minha vida para mim, do jeito que eu quero. Não funciona assim. Então, esses 3 capítulos estão falando justamente sobre essa questão. É 3 fases, igual a energia. 3 fases. Salvo da penalidade, salvo do poder, aqui, agora, constantemente, progressivamente, mais e mais, utilizando, apropriando, tomando para si, obedecendo, pondo em prática, sabendo. E, sim, eu amo sua vinda. Eu estou pronto. Vamos lá. Como nunca, né? Mas é 3 fases. E a fase do meio não é opcional. Amados irmãos, obrigado demais pela
pela atenção.